Bem-vindo ao nosso vídeo sobre 20 anos da invasão do Iraque que os Estados Unidos fez e também Inglaterra em 2003. Esse evento teve um impacto significativo em todo o mundo e suas consequências ainda são sentidas até hoje. Nesse vídeo vamos explorar as principais questões relacionadas à invasão, incluindo as razões para a invasão, consequências na segurança internacional, a polarização política e a importância do multilateralismo. Também discutiremos como a violência e a instabilidade resultantes da invasão afetaram comunidades em todo o mundo e como é importante aprender as lições do passado para orientar as decisões futuras. Acompanhe-se nessa jornada para entender o impacto duradouro da invasão no Iraque. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like. A invasão do Iraque em 2003 teve um impacto significativo no mundo e suas consequências ainda são sentidas até hoje. Aqui estão algumas das principais maneiras das quais a invasão afetou o mundo. Mudança na política externa dos Estados Unidos. A invasão do Iraque marcou uma grande mudança na política externa dos Estados Unidos, que se tornou muito mais assertiva e unilateral. Sob a presidência do George W. Bush, teve consequências significativas para a relação dos Estados Unidos com outros países, bem como o papel dos Estados Unidos no mundo. Aumento do terrorismo. A invasão do Iraque levou a um aumento do terrorismo em todo o mundo, pois muitos grupos extremistas viram a invasão do Iraque uma oportunidade para recrutar novos membros e aumentar suas operações. A instabilidade no Oriente Médio. A invasão do Iraque desestabilizou ainda mais a região, levando conflitos sectários, insurgências e um aumento na violência em toda a região. Essa invasão teve um impacto significativo na população civil do país, levando a uma crise humanitária com milhares de mortes e milhões de deslocados internos e refugiados. Desacreditamento da ONU. A invasão do Iraque ocorreu sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, o que levou muitos a questionar a legitimidade da organização e o enfraquecimento de sua posição no cenário internacional. Aumento da desconfiança entre os países. Essa invasão também levou ao aumento da desconfiança entre vários países, especialmente entre os Estados Unidos e seus aliados e outros países no Oriente Médio. Em resumo, a invasão do Iraque teve um impacto significativo em todo o mundo, afetando a política internacional, segurança global e a estabilidade do Oriente Médio, bem como a causa da crise humanitária e o desacreditamento da ONU. Essa guerra foi um momento decisivo na política externa dos Estados Unidos. O país havia sido abalado pelo ataque do 11 de setembro de 2001 e estava determinado a combater o extremismo em todo o mundo, sob a presidência do George W. Bush. Os Estados Unidos adotaram uma política mais extrema, e a invasão no Iraque foi um exemplo dessa nova abordagem. Para muitos, a invasão foi vista como uma violação dos direitos internacionais e uma ação ilegal. O Conselho de Segurança da ONU não havia autorizado a invasão, o que levou a críticas generalizadas e uma queda na credibilidade dos Estados Unidos no cenário internacional. O país estava determinado a derrubar o regime de Saddam Hussein e implantar um governo democrático no Iraque, mas a realidade acabou sendo muito diferente. A invasão no Iraque desencadeou uma série de eventos que mudou o curso da história. O país mergulhou em um conflito sectário, com muitos grupos insurgentes lutando contra as forças americanas do governo iraquiano. A violência e o caos que surgiram deixaram milhares de civis mortos, deslocando milhares de pessoas. A região do Oriente Médio se tornou ainda mais instável. As consequências são sentidas até hoje. Para aqueles que perderam entes queridos no conflito, a invasão foi uma tragédia pessoal. E para o mundo em geral, a invasão foi um lembrete de como a política externa de países tem impacto significativo em todo o mundo. A invasão no Iraque pode ter sido motivada por boas intenções, mas as consequências mostraram o quão difícil seria lidar com as complexidades da política internacional. Não apenas teve impacto na política externa dos Estados Unidos, mas gerou uma série de consequências em todo o mundo. Infelizmente, o aumento da violência em muitas partes do mundo, especialmente no Oriente Médio. Grupos insurgentes que lutam contra forças americanas e o governo iraquiano aproveitaram da situação para recrutar novos membros, aumentar suas operações em muita parte do mundo. A violência resultante foi sentida por muitas pessoas, especialmente aquelas que perderam entes queridos. A instabilidade resultante também criou muitos desafios para governos e organizações no mundo todo, tornando a luta contra o extremismo ainda mais difícil. O aumento da violência teve um efeito duradouro em muitas comunidades. É necessidade de encontrar resoluções para os problemas que ainda permanece um dos maiores desafios do mundo. Para aqueles que tiveram sua vida ameaçada constantemente com ataques extremistas, a invasão no Iraque pode ter sido vista como um momento decisivo em sua vida. Essas pessoas foram forçadas a viver em um mundo que mudou drasticamente após a invasão, com muitos desafios e incertezas que não estavam presentes anteriores. Em uma análise, a invasão no Iraque e suas consequências mostram que a violência e instabilidade pode ter efeitos profundos e duradouros.
enquanto as comunidades afetadas continuam a lidar com as consequências do conflito. Esta invasão foi um lembrete da influência significativa que a política externa de um país pode ter no mundo. As consequências da invasão foram sentidas por muitas pessoas. E foi um momento de grande polarização da política americana em todo o mundo. Enquanto alguns apoiavam a invasão como uma medida necessária para combater a ameaça à segurança nacional, outros viam essa como uma violação do direito internacional e uma ação ilegal. Essa invasão levantou questões importantes sobre a legitimidade do uso da força militar como uma ferramenta política externa e a importância do multilateralismo no cenário internacional. A divisão foi criada pela invasão e continuou a mudar o debate político e as relações internacionais até hoje. Este foi um evento que mudou o mundo de muitas maneiras. A consequência da invasão foi sentida por muitas pessoas em todo o mundo, criando desafios para o governo e organizações em muitas áreas. A violência resultante e a instabilidade criada pelo conflito afetaram as comunidades em todo o mundo e as questões levantadas pela invasão continuam a moldar o debate político e as relações internacionais. É importante que as lições aprendidas com a invasão no Iraque sejam levadas adiante para ajudar e guiar decisões futuras sobre a política externa e segurança internacional. Bem, chegamos no final desse vídeo sobre os 20 anos da invasão no Iraque em 2003. Espero que tenha fornecido uma visão completa e informativa sobre esse evento que teve um impacto significativo no mundo. A invasão do Iraque gerou muitas questões e debates importantes sobre a política externa, segurança internacional e as relações entre os países. É importante que continuaremos aprendendo as lições do passado para ajudar a orientar as decisões do futuro. Obrigado para quem acompanha esse vídeo. Até a próxima.